Queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos a 12 de agosto de 2020 e essa data é uma data muito preciosa para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a razão dessa data ser assim tão preciosa é porque foi a data escolhida por Deus na eternidade para que aportasse na Baía de Guanabara o missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, que foi enviado ao nosso país para concretizar a implantação da denominação querida que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse homem de Deus, jovem, realizou um trabalho fascinante em nossas terras brasileiras. E hoje eu gostaria de honrar essa data com a leitura de um breve resumo histórico escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes acerca deste bandeirante da fé, deste pioneiro do presbiterianismo em nosso país. O tema da sua escrita é Ashbel Green Simonton, pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu então quero compartilhá-lo com vocês. A Igreja Presbiteriana do Brasil está celebrando neste ano o seu 160º aniversário. Hoje estamos presentes em todos os estados da Federação e já temos mais de 2.000 igrejas com aproximadamente 1 milhão de membros. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja comprometida com a evangelização, a educação e a ação social. É um espírito do protestantismo pátrio. Vamos agora conhecer um pouco sobre o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton. Ele foi um jovem idealista. Deixou os Estados Unidos nos tempos gloriosos de um grande reavivamento e veio para o Brasil em 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana. Vejamos alguns aspectos de relevo em sua história. Sua família. Simonton foi o 9º filho, o caçula de uma família piedosa. Seu pai era presbítero, médico e político, tendo sido 2 vezes eleito deputado para o Congresso Nacional. Simonton foi consagrado ao ministério da palavra no batismo infantil. Seu chamado para o ministério. No dia 14 de outubro de 1855, após ouvir um sermão do Dr. Charles Hodge sobre a tarefa da igreja, sentiu-se chamado para as missões. Fez o curso de teologia no seminário de Princeton, em New Jersey. Após concluí-lo, decidiu viajar para o Brasil. Quando alguém questionou o fato de ele se dedicar a um país ainda pobre e assolado por várias doenças endêmicas, ele respondeu: "A única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança, e sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro." Seu casamento. Ao saber da enfermidade da mãe, Simonton deixou o Brasil e retornou aos Estados Unidos. Mas ao chegar, ela já havia falecido. Simonton ficou então 1 ano em seu país de origem. Nesse tempo, casou-se com Ellen Murdoch. Após 2 meses de casado, regressou ao Brasil. Em 19 de junho de 1864, 9 dias após nascer-lhe a filha Ellen, sua adorável esposa morreu. Seu trabalho. O jovem pioneiro deixou marcas profundas e indeléveis na história do presbiterianismo e da evangelização nacional. Organizou a escola dominical em 22 de abril de 1860 com 5 crianças, usando como livros textos a Bíblia, o Catecismo e o Peregrino de John Bunyan.
Organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 1862. Criou o primeiro jornal, a Imprensa Evangélica, em 5 de novembro de 1862. Organizou o primeiro presbitério, o Presbitério do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1865. Quando foi ordenado ao sagrado ministério, o ex-padre José Manuel da Conceição. Criou o primeiro seminário teológico em 14 de maio de 1867. Sua morte. Em 9 de dezembro de 1867, aos 34 anos de idade, morreu em São Paulo de febre amarela, este heróico jovem desbravador. Sua irmã, esposa do reverendo Blackford, perguntou-lhe em seus últimos lampejos de consciência: o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? Ele respondeu: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos e estar quietos. Esse jovem homem de Deus, que perdeu a sua vida em terras brasileiras, que dedicou poucos anos, que teve poucos anos para dedicar-se a Deus, fez muito em seu ardor missionário. Nós podemos dizer que Simonton levou extremamente a sério o chamado de Deus para a sua vida. Ele levou a sério a palavra do Senhor em textos como Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quero encerrar a nossa devocional desta manhã lendo um trecho do diário de Simonton, o trecho aonde ele, em 14 de outubro de 1855, registrou a influência que as palavras do seu professor, Charles Hodge, tiveram sobre o seu caráter e sobre o seu chamado para pregar o Evangelho no Brasil. Ouçam com atenção. Ouvi hoje um sermão muito interessante do Dr. Hodge sobre os deveres da Igreja na educação. Falou da necessidade absoluta de instruir os pagãos antes de poder esperar qualquer sucesso na propagação do Evangelho e mostrou que qualquer esperança de conversões baseada em obra extraordinária do Espírito Santo, comunicando a verdade diretamente, não é bíblica. Este sermão teve o efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário no estrangeiro. O pequeno sucesso que aparentemente apresentam as operações missionárias tem me levado a não pensar em ser missionário, mas vejo que estava enganado. Que os pagãos devem ser convertidos a Deus está claramente revelado nas Escrituras. E estou convencido de que o dia deles se aproxima rapidamente. Os que estão hoje trabalhando preparam o caminho, e Deus não deixará que o seu trabalho seja vão. Quem lança os fundamentos receberá galardão igual ao de quem faz o acabamento do edifício. Eu nunca havia considerado seriamente a alternativa de trabalhar no estrangeiro. Sempre parti do princípio de que a minha esfera de trabalho seria em nosso país, tão vasto e que cresce tanto. Pois estou agora convencido de que devo considerar a possibilidade seriamente, e se há tantos que preferem ficar, não será o meu dever partir? Então, a partir desse momento, Simonton entendeu que deveria vir ao Brasil para pregar o Evangelho. E a partir daí, então, ele procura a junta missionária da sua denominação e se oferece para servir ao Senhor como missionário.
A aplicação que eu quero trazer para você nessa manhã é: o quanto você tem servido a Deus? Qual é o chamado que arde em seu coração e qual é o desejo que está presente em sua alma de fazer alguma coisa pela obra de Deus? Hoje estamos comemorando 161 anos que o missionário chegou ao nosso país para pregar o Evangelho. Ele, em 30 e poucos anos de idade, fez muito nas mãos do nosso Deus. E você, o que tem feito pelo Senhor? Que nesse dia, nessa comemoração desses 161 anos, que você pense no ardor de Simonton e de tantos outros que obedeceram ao ide de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigado pelo imenso privilégio de anunciarmos a Tua Palavra. Vem fortalecer a nossa fé e nos despertar com ardor para que façamos a obra do Senhor. Guarda-nos e nos livra de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima devocional, com a permissão do Senhor.